Boa noite a todas e todas, mais uma vez aqui no História Contra Pelo. Hoje nós vamos falar aí sobre um tema que é muito atual. Muitos debates envolvem a aula de hoje, que é financiarização do futebol. Aí o problema aí das bets, das casas de apostas esportivas, da Sociedade Anônima de Futebol e os clubes empresa, né? A transformação desses clubes em empresas, né? Não mais sociedades sem fins lucrativos, mas numa lógica empresarial que decorre justamente da Sociedade Anônima de Futebol, que é a SAF. Esse vídeo tem ligação direta lá com o vídeo sobre a história do futebol, que eu fiz recentemente. Se você não assistiu, dá uma corridinha lá para ver depois, tá aí no meu canal do YouTube também. Bom, a gente vai falar um pouco dos aspectos históricos, né? Até porque tudo é história, né? Então, falar sobre a relação do futebol desde onde ele surgiu, na Inglaterra, já falei isso, né, no outro vídeo, mas pontuo aqui de novo. E a forma como esse futebol moderno, como a gente conhece hoje, desde 1863, com a fundação lá da Associação Futebol, que delimitou as formas de se jogar futebol, não usando mais as mãos, porque era uma característica que na verdade tinha a ver com rugby. Então se proibiu se jogar com as mãos e passou a utilizar só os pés. Na Inglaterra do século XIX, que já passava pela sua segunda revolução industrial, então já tinha aí uma necessidade que essa economia inglesa se expandisse pelo mundo. É o que caracteriza o efeito do imperialismo, né? Dominasse outros territórios. Então essas fábricas, essas indústrias foram, né, para a África, para a Ásia, como o caso da Índia também. Também esses capitais afluíram, né, para a América Latina, para o Brasil, para a Argentina, Uruguai, enfim, e outros países latino-americanos. E também, né, para outras regiões da Europa, na Itália, na Espanha, na França. Então toda vez que os ingleses lá chegavam nesses lugares, sobretudo nas cidades portuárias, e aí participavam dessa atividade de comércio ali entre os portos e também investiam em seus capitais na construção de ferrovias, por exemplo, eles levavam essa prática esportiva do futebol para esses países, tanto na Europa quanto na América Latina e no próprio Estados Unidos, né? Então, isso era também uma forma, né, de manifestação do imperialismo na sua abordagem cultural, né, na sua face cultural, onde os ingleses levavam aí para essas outras populações de outros países a sua cultura, né? Então, e aqui no caso do Brasil, chegou o futebol através do Charles Miller, né, que era brasileiro e filho de ingleses. Então ele fundou uma série de clubes amadores no Brasil, em São Paulo, no interior de São Paulo, e lá esses clubes passaram a disputar, né, os campeonatos locais, como o Atlético São Paulo Futebol Clube, que não tem nada a ver com o São Paulo de hoje em dia, o Atlético Clube, enfim, outros clubes no interior de São Paulo. Aí tivemos também no Rio de Janeiro a criação de clubes, né, no Rio Grande do Sul, enfim, em vários lugares, no Paraná. E aí, como é que funcionava esse futebol inglês lá na Grã-Bretanha? Era assim, né? Você tinha o futebol, né, desde o início, na verdade, ele era uma prática esportiva popular. Só que pelo fato das pessoas que atuavam e praticavam futebol serem muito assim, marginalizados pela sociedade, né, inglesa, eram mal vistos, né, pelas elites, né, locais, pela aristocracia britânica, enfim, até pela própria burguesia. O futebol depois, na verdade, ele passa a ter uma apropriação dessa burguesia, que tinha a necessidade de fazer com que controlar os seus trabalhadores, que estavam ali perdendo muito tempo, né? Em vez de estar nas fábricas trabalhando, dedicavam a maior parte do seu tempo ali a essa prática esportiva, no caso a esse lazer, né? Que antes não era esporte, era só uma questão mais amadora.
Então é necessário, né, no processo fabril da Revolução Industrial que houvesse esse controle, né, porque o tempo foi criado, né, o relógio, enfim, e a partir daquele momento o tempo é dinheiro. Então, para o capitalista, a necessidade de explorar a classe trabalhadora e conseguir, né, obter lucro, e aquilo que a gente chama que é mais-valia, né, esse conceito que é atribuído ao trabalho que não é pago, né? Você tem horas X para trabalhar dentro da indústria, e aí você, sei lá, no caso, naquela época, eram jornadas de trabalho intensas. Então, assim, 12 horas de trabalho, 8 horas você produz o valor ali do produto, né? Mas aquelas 4 horas restantes é o que o capitalista extrai do seu trabalho e para poder obter lucro. Então, era necessário que você controlasse mais esses trabalhadores. Então, os próprios burgueses começaram a montar vários times, né? Times famosos aí de futebol, do futebol inglês, que disputam a Premier League, a primeira liga inglesa. Não só inglesa, né? Envolve times da Escócia, enfim, da Irlanda, que participam desses campeonatos. Mas times famosos, né, começaram a surgir de uma série de empreendimentos, né? Você tem o caso do West Ham, que era uma empresa siderúrgica, né? Então você tem a empresa lá de West Ham que forma um time. Aí você tem o Manchester United, que era de uma ferrovia, né? Era ligado à produção ali para você exportar através dessas ferrovias, né? Desse meio de comunicação e de transporte. E você tem também o caso do Arsenal, né? Que era ligado à indústria armamentista, tanto que eu não tenho aqui a camisa do Arsenal, né? Mas tem lá na camisa do Arsenal, no símbolozinho aqui, um canhão. Então dá pra ver, né, que tem a ver com tem esse significado. Então, como é que era a gestão do futebol, né? No início aí você tinha lá a Association Football, criada em 1863, que estabeleceu os códigos, as normas, né, para se estabelecer os campeonatos e tudo, como os clubes deveriam ser geridos. Mas essa instituição, essa federação, da mesma maneira que existe hoje, por exemplo, a FIFA, ou a Conmebol, a CBF, lá tinha a Federação Association, né, Football Association, ela tinha um perfil aristocrático. Então ela pensava de uma outra maneira, né? Ela considerava assim que os clubes deveriam gastar pouco, os jogadores também deveriam receber um salário até um valor X, não deveria se ultrapassar muito, né? Não é essa coisa absurda hoje em dia que nós temos de jogadores ganhando milhões de reais. Um jogador da base hoje, de qualquer clube, ganha, sei lá, 20 mil, 30 mil, dependendo do jogador, até mais que isso. Então tinha um rigor em relação a aos pagamentos, as transações também eram limitadas, você não podia contratar tantos jogadores. Isso lá na segunda metade do século XIX, aí, de 1870 para frente, até mais ou menos o início do século XX. Então você tem esse perfil dessa federação, mas os clubes eram formados, né, por grandes proprietários ou médios proprietários, burgueses, e os jogadores eram trabalhadores, né? Como eu já falei aqui, né, nessa tentativa de controle e de cada vez mais o capital se reinventando, chegando em outros lugares, né, onde se poderia ter mais lucro, né? O objetivo do capital de uma maneira geral é isso, você reestruturar a produção, você tentar chegar em outros espaços, né, onde aquele capital ali não domina, né? Geralmente espaços públicos, onde o Estado tem mais preferência, tem domínio, tem intervenção na economia, enfim, em outras esferas, e, enfim, de uma maneira geral, tentar ser mais dominante. Então você tem essa perspectiva. E aí, ao longo, né, do tempo, a gente vai avançar um pouquinho para falar sobretudo sobre a questão da financiarização. É o seguinte, na década de 70, no Brasil, né, não só no Brasil, no mundo, você tem a questão de uma profissionalização maior do futebol, você tem a questão de uma mercantilização desses clubes. Por quê? Porque antes, como eu falei, os clubes eles foram fundados a partir de uma lógica onde eles eram uma espécie de ONG, assim, né? Mal comparando, muito mal comparando.
mas essa tentativa assim, de serem clubes, serem instituições onde eles geriam um bem, né, um patrimônio, que era da torcida, né, de uma maneira geral. Em alguns clubes ainda é assim hoje, aqueles que não aderiram ao modelo aí de SAF. E eu vou explicar por quê. Então você tem uma perspectiva de não obter lucros, né? Ou pelo menos não ser uma coisa assim totalmente desmedida. Então, a partir da década de 70, você tem essa questão da mercantilização do futebol, onde os clubes deixam, a sua imensa maioria, de ser sociedades sem fins lucrativos para atuarem como empresas. Isso aí é bem, assim, bem nítido, né? Vários exemplos concretos, assim, você tem a questão hoje dos contratos com os jogadores, a questão do passe do jogador, quando o jogador é revendido, no caso, formado por um clube e revendido para uma outra equipe, aquela equipe que formou ganha porcentagem em cima do jogador, você pode comprar os direitos do passe desse jogador e o jogador fica com uma outra parte. Tem a questão dos empresários também, que atuam ali nesses contratos. Então, são uma série de transações financeiras que acontecem. Fora a questão dos patrocinadores, que desde essa década de 70 começa a vir forte. Então, você tem empresas multinacionais, transnacionais, enfim, qual seja o termo, que começam a cada vez mais patrocinar esses clubes. Você tem o caso da Coca-Cola, você tem o caso da Adidas, depois a Nike mais para a década de 90 em diante, né? Tanto que você tem jogadores hoje que até já se aposentaram, né? Como o caso do Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho, que tem contratos vitalícios com a Nike, né? Então até eles falecerem lá, os filhos dele com certeza não vão passar fome, a família, porque é muito dinheiro que eles ganham. Com propaganda, enfim, na compra dos produtos e fazendo esse merchan, né, dessas marcas. Então, mas o que é a financiarização? O que tem a ver, né, o que seria a financiarização do futebol? É você fazer com que esse futebol cada vez mais seja dependente dessa questão desses investimentos, né? No caso seria uma mudança, uma reestruturação do capital a nível mundial, a partir até da crise do petróleo de 1973, onde você tem a questão também da crise do dólar, né? Então você tem, até hoje, na verdade, o dólar como a moeda que é hegemônica do mundo, até porque os Estados Unidos é um país hegemônico, né? Então a moeda que eles produzem lá é que dita ali, né, as transações cambiais, enfim, a questão das reservas, das divisas no mundo. Mas a questão da financiarização no início, por exemplo, do século XIX, era quando você pegou o capital bancário e fundiu esse capital bancário com o capital produtivo. Então você fazia com que os bancos eles fossem, né, os bancos, as grandes empresas bancárias e tal, investissem na produção das indústrias para que essas indústrias expandissem, né, tivessem condição de chegar ao redor do globo, né, inteiro. Então, em primeiro momento é isso. Só que hoje em dia, na verdade, o que acontece é que essa financiarização cada vez mais vai em ritmo crescente para fora da esfera produtiva, né? Nós temos hoje uma coisa chamada rentismo. O que é rentismo? Rentismo é quando você se apropria do valor, você extrai esse valor da produção, enfim, do comércio, dos serviços e forma uma coisa chamada renta. Essa renta gera rentabilidade. É uma classe de proprietários que vive de renta. Ou seja, eles não trabalham, eles não produzem, eles extraem o valor desse trabalho que foi produzido. Isso é muito complicado. Isso atua de uma série de maneiras, né? 7, algumas, né? No caso, 7 formas podem ser utilizadas, né, nesse rentismo. Tem muitas outras, mas eu elenquei algumas aqui. Aí você tem a questão do rentismo, né, no caso do financeiro que a gente está falando. Aí você tem os bancos, você extrai renta através de juros, dividendos, ganhos do capital. Aí você tem a questão da reserva de recursos naturais. Quando você tem a questão lá dos royalties do petróleo, por exemplo, você também extrai valor através disso. Aí você tem a questão da propriedade intelectual, você extrai valor a partir de lei de patentes, por exemplo, ou de royalties também, como eu já falei, e das próprias marcas aqui, que eu elenquei algumas delas, muitas outras aí que fazem e patrocinam esses clubes de futebol. Você tem a questão da plataforma digital também,
E aí que entra o problema da Bet também, né? Tem a ver com isso, essas plataformas digitais que fazem esse marketing cada vez mais, são estimulados nos meios de comunicação. Todos, ou se não todos, para não generalizar, muitos clubes de futebol hoje são patrocinados por essas bets. E o que são bets? As bets são casas de apostas financeiras, ou seja, são jogos de apostas que são legalizados. É tipo o jogo do bicho, só que o jogo do bicho tá na informalidade, ou melhor, tá na ilegalidade. Essas casas de apostas são legalizadas e são difundidas por todos esses meios de comunicação. Vira e mexe, passa aí, né, a Estrela Bet, a Superbet, a Betano, fazendo propaganda no Spotify, nos streams de uma maneira geral, nos meios de comunicação, na Globo, né? Então você tem essas casas de apostas. E qual é o problema disso, além dessa questão de deslocamento da esfera da produção para criar uma série de ricos, poucos ricos na verdade, que extraem a renda mundial, né? Coloquei aqui um outro dado, né? Você tem indivíduos no mundo com mais de 50 milhões, são apenas mais de 50 milhões de dólares, né? São apenas 264.180 pessoas. No mar, né? Deixa eu ver. Aí você pensa, na verdade, só na população do Brasil. O Brasil tem 230 milhões de pessoas. 264.180 pessoas concentram uma renda de mais de 50 milhões. Isso é coisa pra caramba. Um grupo pequeno de pessoas. Eu nem sei calcular a porcentagem em relação a isso, que eu sou ruim de matemática, né? Mas tudo bem. E aí 53% desses investimentos estão nos Estados Unidos, né? Não está na esfera produtiva, é investimento de capital, e 12% na China. Enquanto que, né, 14% do Ocidente controla 73% da renda mundial, né? No caso, desculpa, essa conta, no caso, são 73% da concentração de renda mundial, esse valor aí de mais de 50 milhões. Então, mas só 14% aí, né, corresponde, no caso, 14%, essas 264.180 pessoas, que está ali no norte global, ali no Ocidente, que a gente considera como Ocidente. Aí hoje o futebol movimenta no mundo 250 milhões, na verdade isso é uma estatística de 2005, a estatística mais recente aí que eu consegui de 2022, 2 anos atrás, é de 286 milhões por ano. Então o futebol movimenta 286 bilhões de dólares ao ano, assim, a nível mundial, 286 bilhões. Isso, estatística de 2 anos atrás. Esse ano eu não vou colocar uma margem tão grande assim, não. Mas vamos dizer que movimente 290 bilhões. É coisa pra caramba, né? Aí a receita dos clubes. A receita dos clubes gira em torno de 45 bi de dólares, tá? 75% desse valor saiu na Europa. Ah, beleza. E aí, como que se deu essa mercantilização do futebol no Brasil? Já falei do caso lá em inglês e agora eu vou falar do caso do Brasil. Você tem em 1993, o ano que eu nasci, 6 de julho de 1993, a Lei Zico, né? Que ela primeiro introduziu essa questão da profissionalização do futebol, né? Como que seria organizada aí a questão dos jogadores, recebiam salários, como que ia se dar. Tem a questão da lei do passe, que o jogador ficava com uma parte desse valor, né? Essas questões ali. E a Lei Pelé, que é de 98, né? É que ela introduz, ela reafirma essa profissionalização e ela faz essa questão da mercantilização do futebol. E aí que transforma de fato esses clubes em empresas. Então, qual é o problema disso? É que, além de você ter, né, empresas, você pensar numa empresa. Uma empresa, ela tem uma parte administrativa,
né? Ela tem uma questão das lideranças ali, o presidente, o vice-presidente, quem vai ser diretor de futebol, como tem nos clubes, vice-presidente, enfim, diretor de finanças, logística, propaganda e etc. Todas as esferas que compõem aí são necessárias para a existência de um clube de futebol, né? Mas numa loja empresarial você atende à necessidade do quê? De obter lucro. E é necessário, né, dentro de uma balança de pagamentos, pelo menos uma balança comercial favorável, vamos dizer assim, uma balança de investimentos favorável, que você, né, tenha um dinheiro em caixa, um orçamento ali, onde você vai estipular tudo que você vai gastar ali com pessoal, com funcionário, com jogador, enfim, com a estrutura do clube, com CT, o estádio, se o clube tiver estádio e etc. Tá? E esse orçamento ali, ele tem que atender a fazer essa questão desse equilíbrio, essa balança entre o que você gasta e o que você arrecada, com ingresso, com patrocínio, enfim, com uma série de coisas, né? Então você tem que haver ali um equilíbrio, e o que a gente chama hoje em dia de fair play financeiro, que você não pode gastar mais do que você tem. Então já é complicado, porque tem clubes no Brasil, por exemplo, que tem dívidas exorbitantes. Então, como você faz, por exemplo, se um clube, e aí eu não vou dar um clube X, mas se você tem um clube que tem, sei lá, 45 milhões em caixa e gasta o dobro disso, né? Aonde que ele conseguiu dinheiro para poder gastar o que ele não tem? É complicado, né? Assim é uma série de outras coisas. Então, você tem uma série de problemas que tem a ver, né, com essa lógica empresarial. Só que aí que vem o pulo do gato, que aí surge uma coisa chamada SAF. O que é SAF? Sociedade Anônima de Futebol. São grupos de empresários, né, que compram um clube que geralmente está com uma grave crise financeira. Então, se você tem, por exemplo, esse caso aí de um clube que tem 45 milhões e deve 90, ele pega lá uma SAF X, vai e compra aquele clube, ou pelo menos parte daquele clube, das ações daquele clube, tá? E aí passa a reestruturar financeiramente esse clube. Aí você pensa, nossa, é uma maravilha isso, esse clube vai contratar mais jogadores, vai conquistar títulos, vai participar disputar as principais competições, mil maravilhas, tudo mais, não sei o quê, mas nem tudo são flores, tá? Até porque tem uma coisa que é lógica, assim, que é muito claro. Quem investe o seu dinheiro quer ter o seu dinheiro de volta. E quem compra é quem manda, certo? Né? O freguês, né, sempre tem razão, mas nesse caso o dono do dinheiro sempre tem razão. Então, você faz com que, além de você ter, né, clubes que já se pautam numa lógica onde você tem que obter lucro, você tem que superfaturar, você passa a atender a interesses alheios que não são do clube, não são da torcida. Então você tem casos muito concretos aí, como o caso do Vasco, que tinha uma SAF lá e tal, e agora já tirou até a SAF na justiça, porque ela reergueu, de certa maneira, o Vasco, reestruturou e tal, só que o Vasco não passou a disputar título. O Vasco chegou agora na semifinal da Copa do Brasil, né? Eles conseguiram tudo, o time, até com técnico interino, mas o time nesse meio tempo aí caiu, enfim, uma série de coisas, não conseguiu disputar os principais campeonatos. Aí você tem o caso agora também lá do Cruzeiro, que foi comprado pelo grupo do Ronaldo Fenômeno e já foi revendido. Ou seja, na SAF você também pode fazer, você pode comprar o clube e revender, porque o clube é seu. No caso do grupo de empresários que comprou aquele clube. Então é muito complicado, não passa, mas não vem dizer agora e falar assim, não, porque o clube é do povo, é da classe trabalhadora. Não é, gente, não é há muito tempo. Não vamos ser iludidos, né? O meu próprio time do coração, que ganha muitos títulos, que tem um dos clubes que mais tem dinheiro no Brasil, eu não vou falar e achar que os interesses lá do presidente, do vice-presidente, daquelas pessoas ali que investem no meu clube, que eles atendem os interesses da classe trabalhadora. Eu não sou ingênuo, tá? Tenho o meu lado aí, o meu quinhão aí de participação. Então, assim, essa questão aí é isso, esses problemas dessa mercantilização cada vez mais. Então você tem o contrato com
com as bets, por exemplo, que patrocinam os principais clubes no Brasil. E aí, qual é a outra questão em relação a isso? É o vício das pessoas, tá? As pessoas cada vez mais estão sendo viciadas e estão sendo incentivadas pelos principais meios de comunicação onde não há controle. Existe até uma lei de 2023 que regulariza essas casas de aposta no Brasil, que proíbe outras que não são legalizadas. Mas o que adianta? As pessoas continuam tendo acesso a essas plataformas. Nada adianta você criar uma lei para regular o que é, vamos dizer assim, fora de controle, né? Então você tem também, acho que isso é uma questão muito mais profunda. É uma questão de rever o próprio modelo produtivo que a gente está adotando no Brasil. Então, assim, na verdade, nesse caso, acredito também que deveria haver uma regulação dos próprios meios de comunicação, porque a Globo, por exemplo, que é a principal emissora de televisão, ou de comunicação no Brasil, na América Latina, enfim, que seja, ela detém o monopólio, né, dos principais campeonatos. Então ela que estipula e faz propaganda constante dessas bets, enfim. Não é contra isso, até porque o que ela teria contra isso, né? É mais uma tentativa de uma reestruturação financeira desse capital, que, como eu falei, precisa chegar em outros lugares. Então privatiza o futebol, privatiza os clubes e cada vez mais um grupo minoritário de empresários, enfim, de burgueses, de grandes super ricos tem poder e ganha dinheiro com isso, enquanto a grande maioria das pessoas fica a par, fica alijada não só dos estádios de futebol também, porque essas modernizações, essas gourmetizações, né, do futebol afasta muito a grande massa, né? Você pensa, antigamente comprava-se um ingresso por 10, 20 reais, hoje dependendo da competição você paga 80 inteira, e se você for sócio torcedor você paga mais barato, mas aí tem a questão do plano também, que no final das contas você é só distribuído aí pelos meses aí que você, pelas parcelas que você arca com aquele sócio torcedor. Então, até isso mesmo, né? Assim, o termo sócio torcedor. Então você é sócio minoritário, na verdade, do seu clube, enquanto torcedor você financia aquele clube, o seu clube, né? E aí com ingresso, com compra de camisa, enfim, né? Com uma série de regalias que você tem ali, com questão de cashback, de você aproveitar um pouco daquela renda para ter desconto nas camisas, no material esportivo de uma maneira geral dos seus clubes, e você refinanciar. Mas nem sempre você, além de você não ter uma garantia de que esse dinheiro vai voltar, você muitas das vezes não se sente como se diz, você não se sente satisfeito com o rendimento, né, com o futebol produzido ali pelo seu clube, independente de qual você seja, Vasco, Flamengo, Botafogo aí que está em alta agora também, enfim, Palmeiras, esses clubes assim, né, tantos clubes de massa também, como o Corinthians, que tem uma torcida gigante também, São Paulo, mas esses clubes assim que estão aí disputando os principais campeonatos, tanto a nível nacional quanto a nível sul-americano. Né, o caso do Atlético também, aí que construiu a Arena MRV, que é uma imobiliária que constrói casas, né? Casas não, constrói grandes empreendimentos, condomínios, enfim. Então, você vê que cada vez mais essas empresas de vários ramos do capital aí estão patrocinando esses clubes e querem ter o seu dinheiro de volta. E se não é na base da legalidade, é na base da ilegalidade mesmo. É na base, na verdade, não só nem da ilegalidade não, mas do roubo legalizado. Eu gostaria de dizer, até porque também é uma frase para concluir aí a questão, que tem a ver com capital financeiro, que é a questão dos bancos, que é o seguinte: o que é um assalto a banco perante um banco, né? Saudações aí ao camarada Lenin que deixou essa frase para nós. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam, curtam, compartilhem o História contra Pelo 2, tá bom? Ative um sininho aí sempre que vai chegar vídeo para vocês, compartilha com a família. E eu vou deixar embaixo no vídeo aí também o meu Pix aí e tal, porque é necessário também que cada vez mais para eu fazer mais vídeos para esse canal, até porque eu não sou patrocinado por ninguém, nem quero patrocínio dessas grandes empresas. Então é isso aí. Para quem quiser contribuir aí com o mínimo e tal, não precisa ser um valor também muito grande não, porque
não quero explorar ninguém. É isso, tamo junto aí, até o próximo vídeo. Valeu!